projetou resistores para utilizar em uma lâmpada de resistência L. Cada um deles deveria ter resistência R. Após a fabricação, ele notou que alguns deles foram projetados erroneamente, de forma que cada um deles possui uma resistência RD igual a R sobre 2, tendo em vista que a lâmpada queimará se for percorrida por uma corrente superior a V dividido por R mais L. Em quais dos circuitos a lâmpada queimará? Bom, aqui você tem uma questão em que você quer proteger uma lâmpada e para isso você precisa associar com essa lâmpada alguns resistores. Só que devido a algum erro de fabricação, esses resistores vieram com defeito, de tal forma que ele quer que você verifique em qual desses circuitos você tem uma configuração em que a lâmpada irá queimar. Uma vez que a questão afirma que para que isso ocorra, para que a lâmpada queime, você precisa ter uma corrente máxima ou você precisa ter uma corrente que seja superior a um dado valor, que ele diz como sendo igual a V sobre R mais L. Então, para qualquer configuração em que a corrente I ela for maior que essa corrente máxima, o que é que vai ocorrer com a lâmpada? A lâmpada ela vai queimar. E então essa questão ela forneceu para a gente três associações e ele quer que tu saiba, que tu descubra em qual delas a lâmpada queima. E agora podemos analisar o primeiro circuito. E nesse circuito você verifica a existência de três aparelhos, duas resistências RD e a resistência da lâmpada que ele chama de L. Esses três aparelhos estão conectados em um mesmo fio, de tal forma que a corrente, ao sair da fonte, ela só tem um caminho a seguir. Consequentemente, ela vai passar por esses três aparelhos. E isso configura, então, uma associação em série. Ah, professor, eu lembro. Então, eu posso tirar aí a resistência equivalente como sendo igual à soma de 2RD mais quanto? Mais L. Tranquilo? Ou ainda que, uma vez que ele disse que a resistência RD vale R sobre 2, você pode concluir que a nossa resistência equivalente é 2 vezes R sobre 2 mais L, ou ainda que a resistência equivalente aí nesse primeiro circuito vale R mais L. Sim? E agora, para descobrir o valor da corrente I que passa pela lâmpada nessa primeira configuração, nós vamos aqui utilizar a primeira lei de Ohm, que diz que U é igual ao R equivalente do circuito vezes a corrente I. Nessa situação, a corrente I, que sai direto da fonte, é a mesma corrente que passa pela lâmpada L. E agora? Bom, você verifica que a DDP aí do circuito ela vale V pela questão. Temos então que V é igual a resistência equivalente é R mais L vezes quanto, professor? Vezes I. Concluímos então que a corrente I que passa pela lâmpada nessa primeira configuração, ela vai ser igual a V sobre R mais L. E agora, essa lâmpada ela irá queimar ou não? Vimos no início da questão que para que ela queime, a corrente I ela tem que ser maior que a corrente máxima. E quanto vale a corrente máxima? V sobre R mais L. Ah, professor, então nessa configuração, a corrente I que passa pela lâmpada é justamente a corrente máxima. Logo, concluímos que nessa configuração, a lâmpada ela não irá queimar. E analisando essa segunda configuração, você percebe que nessa associação agora, você tem dois resistores iguais e em paralelo. E nessa situação, você pode aqui tirar o equivalente desse trecho como sendo igual a o valor da resistência, que é igual RD, dividido pela quantidade de aparelhos de resistores que possuem essa resistência. São quantos? São dois. Sim? Então, resistores iguais em paralelo,
eu posso tirar a resistência equivalente desse trecho como sendo o valor da resistência, que é igual, dividido pela quantidade de aparelhos que apresentam essa resistência. Só que, além disso, você percebe que em série com essa associação em paralelo que nós acabamos de destacar, você tem a lâmpada de resistência L. Ah, professor, então a resistência equivalente dessa configuração é igual a RD sobre 2 mais L. Tranquilo? E aí, sabendo que o RD vale R sobre 2, você pode tirar que a resistência equivalente aqui, ela é igual a R sobre 4, mais quanto, professor? Mais L. E agora, mais uma vez, se você aplicar a primeira lei de Ohm, você consegue aqui tirar ou calcular o valor da corrente I que passa pela lâmpada. Por quê, professor? Olha só, a corrente que passa pela lâmpada, se eu chamar de corrente I, essa corrente é a mesma que vai chegar aonde, professor? Na fonte. Sim? Então, se eu quero calcular a corrente que passa pela lâmpada, eu calculo a corrente total do circuito. Então veja, pela primeira lei de Ohm, você sabe que U é igual ao R equivalente vezes quem, professor? Vezes I. Nessa situação, você percebe que a DDP, ela vale quanto? Ela vale V. É um dado, certo? Que é uma informação da questão. Você tem, então, que V é igual a resistência equivalente, nós calculamos como sendo igual a R sobre 4 mais L vezes I. Ou ainda você tem que a corrente I que passa pela lâmpada é igual a V dividido por R sobre 4 mais L. Mas ainda devemos saber se essa corrente I é suficiente para queimar a lâmpada. Para isso, eu preciso comparar essa corrente com a corrente máxima. Professor, e a corrente máxima, ela vale quanto? Bom, no início da questão, vimos que essa corrente máxima, ela vale V sobre R mais L. Então, vamos aqui comparar a corrente máxima com a corrente encontrada no segundo circuito. Quando eu comparo essas duas frações, eu percebo que o numerador é igual, ele vale V. A diferença está no denominador, em que o denominador, nessa fração aqui, gente, o denominador, ele é menor. Por quê, professor? Porque o R aqui está dividido por 4. Ó. Eu tenho aqui, no geral, um denominador menor do que na corrente máxima. Então, eu estou pegando o mesmo número que eu tenho na corrente máxima, que é a voltagem, que é o V, e estou dividindo agora por um número menor. Essa minha fração, na qual eu estou dividindo por um número menor, ela vai dar um valor maior. Ah, professor, então quer dizer que essa corrente ela vai ser maior que a corrente máxima? Vai. E tudo por conta de quem? Do denominador dessa fração, que é menor. Eu estou dividindo o mesmo número, agora por um número que menor, resultando em uma corrente I maior que a corrente máxima. Então, essa lâmpada queima. Sim, gente. A lâmpada 2 aqui, eu posso aqui indicar que essa lâmpada, ela vai queimar. Sim, corrente I maior que a corrente máxima. Por fim, nos resta analisar agora a terceira configuração, o terceiro circuito, em que você vai verificar aqui que a nossa lâmpada L ela se encontra em série com a resistência RD. Professor, mas todo esse conjunto aí está em paralelo com uma outra resistência RD. Ok, gente, mas eu não preciso pegar essa outra parte do circuito. Por quê? Porque eu preciso só descobrir a corrente que passa pela lâmpada. Ó. Então, preciso só da corrente que passa pelo trecho de cima desse circuito. Professor, mas o senhor também precisa da DDP desse trecho de cima. Ok, mas lembre que aí você tem um circuito que se encontra em paralelo. O trecho de cima está em paralelo com o trecho de baixo. E todo mundo aí está recebendo quanto de DDP? V. Então o trecho de cima recebe uma DDP V e o trecho de baixo também uma DDP V.
Ah, professor, ficou fácil, né? Ficou. Porque a resistência equivalente dessa parte de cima vale RD mais L, porque eles estão em série. Verdade, né? E aí eu posso dizer, ó, que da terceira configuração, a resistência equivalente é igual a RD mais L. Porém, sabemos que esse RD vale a metade de R, dado da questão. Verdade, né, professor? É. E aí temos que a resistência equivalente vai ficar igual a R sobre 2 mais L. E, por fim, para calcular a corrente que passa pela lâmpada, né, que nós só pegamos o trecho de cima desse circuito 3, nós podemos aplicar esse trecho à primeira lei de Ohm e dizer que a DDPU é igual a R equivalente vezes quem, professor? Vezes I. A DDP, como nós vimos, ela vale V, já que todo mundo ali está em paralelo e recebe a mesma voltagem. A resistência equivalente, nós já bem aqui calculamos, vale R sobre 2 mais L, tudo isso vezes a corrente I. Ou concluímos que a corrente I vale V dividido por R sobre 2 mais L. E aqui devemos saber se essa corrente I ela é suficiente para queimar a lâmpada. Para isso, devemos mais uma vez comparar esse valor com a corrente máxima, que vale V sobre R mais L. E aí, olha só, mais uma vez você tem aqui o mesmo numerador nas duas frações, ó, que é V. Então você vai dividir o mesmo número agora por mais uma vez um número menor, porque a nossa resistência aqui ela está dividida por 2. Então tem um número dividido por um valor menor. Essa nossa fração, então, mais uma vez vai dar em um número maior. Então, mais uma vez aqui, a corrente I, ela se torna maior que a corrente máxima, o que configura uma situação em que essa lâmpada, nesse circuito 3, ela também irá o que, professor? Ela vai queimar. E agora? Bom, agora sabemos que o circuito 1, a lâmpada irá funcionar corretamente. No circuito 2, ela vai queimar. E no circuito 3, também. E aí podemos marcar como item correto o item D, que diz que as lâmpadas 2 e 3 irão queimar.